Saara. Palco de Redenção. Psicografado por Euripedisculo. Pelo Espírito, Claudinei. Sinopse. Nas areias escaldantes do deserto do Saara, desenrola-se o violento encontro de almas em busca de ideais e sonhos, divididas por antigas crenças religiosas. Engajando-se ferozmente em lutas que se estendem muito além da vida material, sofrem o terrível calor do sol, e a ferocidade de espíritos que desconhecem o bem. É nesse cenário árido que o médico militar, Arnaud Tekaki, se vê envolvido em uma trama cruel, sequestrado, abandonado no deserto, e perdendo o contato com Claire, a mulher que tanto ama. Sentindo a manifestação de suas percepções mediúnicas, ele as utiliza para confrontar o inimigo, interesses opostos ao acordo comercial firmado entre os dois países, referente a armas, movem-se contra ele. Na vastidão do deserto, espíritos devedores se reúnem para o mar do embate existencial, onde não faltam expressões de ódio e perdão, amor e desejo, ambição e desapego. Psicometria. O personagem principal vivencia eventos que despertam sua mediunidade psicométrica. Ao tocar objetos, eles prenunciam acontecimentos e identificam o passado. Segundo pesquisas, nessa condição mediúnica, o sensitivo revela eventos que ocorreram antes ou depois do objeto ter sido tocado ou usado por alguém, e às vezes, vai além do passado e do presente, para se aventurar no futuro. Parte dos fatos e impressões são extraídos da aura do próprio objeto. A outra parte é coletada do subconsciente do dono, por meio de uma relação telepática. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antes de começar, me faria um grande favor se deixasse o seu like e o seu comentário. Ajude o canal a seguir publicando, pois sem o seu engajamento, será difícil seguir com esse trabalho. Introdução. A palavra Saara, em árabe al-Sahara, significa planície dura, ou campo de areias. Eis o Saara, o maior deserto do mundo. 8 milhões de quilômetros quadrados de areia e rochas, ocupando quase todo o norte do continente africano. Houve um tempo em que toda essa imensidão foi verdejante, coberta de florestas e plena de vida. De fato, a etnologia comprova que pelo Saara passaram 4 diferentes civilizações, que deixaram indeléveis gravuras e inscrições rupestres, impressas nas rochas, dando notícias sobre agricultura, criação de gado, caça, utilização do cavalo e depois do camelo. Mas, perguntamos, como teria ocorrido ali tamanha transformação? No período paleolítico tiveram início as glaciações que duraram milhares de anos. Com a queda das geleiras transforma-se pouco a pouco o aspecto de várias regiões e no último período glacial ocorre prolongada seca. Os rios evaporam-se, os habitantes abandonam suas moradias, alguns animais migram, muitos morrem, várias espécies se extinguem. Do fundo dos lagos vento forte levanta tempestades de areia, cobrindo tudo. As civilizações que floresceram no Saara começam a desaparecer por volta de 1600 a.C., e a desertificação total se completa com a inauguração da era cristã. Podemos imaginar, sem dificuldade, que são poucas as pessoas que desde então transitaram ou transitam naquela vastidão de areia e rochas, sob a inclemência do clima. Vivendo exclusivamente nos desertos, talvez ninguém. Mas terá sido gratuita a conjunção desertificação-cristianismo? Não pode ser. Na natureza não há improvisações, menos ainda ao acaso e tudo objetiva a finalidade positiva. Mas agora, então é de se perguntar: por que ocorreu ali tal transformação? Em resposta, o autor espiritual oferta-nos relatos que propiciam nossa humilde reflexão de que mais uma vez as aparências enganam. Os desertos, e por extensão as demais áreas quase desabitadas do planeta, todas com reduzidíssima contagem demográfica, na verdade são metrópoles espirituais, onde milhões de seres vivem,
sofrem, aprendem, evoluem. Assim, o Saara desses 2 milênios tem servido como palco para situações conflitantes, vivenciadas por espíritos que nos árduos embates existenciais, quase sempre não conseguem controlar os próprios impulsos, filhos de suas atávicas tendências morais. A benefício deles, são compulsoriamente matriculados ali, em estágios evolutivos de aprendizado pela pedagogia da dor, fruto de seus equivocados atos perante o próximo. É nesse cenário que acontecem quase todas as situações aqui narradas. O que esta obra traz, como informação inédita, é justamente a notícia da enorme população espiritual que tem o Saara por moradia. Pela leitura, a conjunção citada traz em seu bojo um profundo significado filosófico, possibilitando-nos entender, em parte, como agem os espíritos siderais, prepostos de Jesus, na administração do fluir da vida no planeta Terra, seja no plano físico, e no caso presente, máxime no espiritual. O que emerge para nossa análise é a hipótese que, tendo por barreira intransponível a hostilidade climática do Saara, toda aquela enorme área, na sua projeção astral, se presta a ser hospedagem de milhares e milhares de espíritos. E esses hóspedes ali são mantidos segregados, por si mesmos, face sua densidade perispiritual altamente sintonizada ainda com a terrena, no que ela produz de descaminhos e débitos morais. Nessas metrópoles, assim, a hostilidade climática é decorrente da ausência do Evangelho. Mas mesmo e principalmente ali, nenhum único apelo dirigido a Deus fica sem deferimento. Ribeirão Preto, São Paulo, primavera de 2002. O Médium. Capítulo 1. Norte da África. Cada grão de areia começou a ter vida, transformando-se em esvoaçantes e alegres borboletas, que vinham acariciar-lhe a face. Alegres, as borboletas. Mas, como, se o sol despeja fogos sobre elas? Aliás, não apenas sobre elas, mas sobre tudo e todos. Todos. Se estou sozinho. Não, não estou só. Comigo estão as borboletas. Mas elas estão entrando em meus olhos e queimando. Não são borboletas. São grãos de areia, alguns dos quais refletem o sol. Meu rosto queima também. Claire. Claire. Por que você me abandonou? Nós nos amamos tanto. Estes foram os últimos pensamentos, truncados pensamentos, de Arnaldo Tecaki, antes de voltar a desmaiar. Sim, porque tais ideias vieram-lhe à mente ainda há pouco, quando saiu da prolongada inconsciência que tomara conta dele, há muitas e muitas horas atrás. Porém, agora que voltou a desmaiar, outras perguntas sem resposta. Como é que fiquei vendo meu corpo dormir até que as estrelas viessem timidamente chegando, uma a uma de início e logo em multidão, para enfeitar a noite, espalhando pequeninos grãos luminosos no deserto lá de cima, no céu. Se agora que o sol voltou, sendo já quase meio-dia, entendo que meu corpo está desmaiado, mas como é que estou vendo e pensando essas coisas? Por instantes filosofou que as estrelas eram algo parecidas com os grãos de areia. Elas, andando pela imensidão celestial, brilhando com a luz própria e estes, dançando no ar, brilhantes à luz solar, quando erguidos pelo vento. Logo decidiu. Mas as estrelas ganham das areias porque elas brilham a noite toda e os grãos, refletindo a poderosa luz do sol, brilham numa fração de tempo 100 vezes menor que o segundo. Ainda pensou. Por isso gosto mais das estrelas do que dos grãos de areia. Aliás, lembro que ontem à noite, quando a noite tomou conta do céu e as estrelas, todas, tomaram seu lugar, desisti de contá-las. Absorto em divagações, assustou-se quando ouviu um abafado tropel de camelos e de gente. Quem seria? Eram muitos. Homens e camelos. Vinham vindo de dentro do deserto, rumo à cidade. Quando um camelo com um homem grande montando veio em sua direção,
captou que em segundos seria pisoteado pelas largas e pulsantes patas do animal. Tentou gritar, mas não conseguiu. A voz não obedecia. Fez um esforço supremo para ao menos rolar e sair da linha na qual a pesada montaria vinha vindo. Debaúde. Nenhum único músculo se moveu sob sua vontade. Pensou: vou morrer nas patas desse camelo. Pensou em fechar os olhos, para pelo menos não ver a própria morte, mas logo se deu conta que eles já estavam fechados. Nisso, de forma inexplicável, viu uma pequena claridade descer literalmente do céu e parar bem entre os olhos do camelo. O animal, sem que houvesse recebido qualquer ordem, desviou seu curso. Aí, Tekak tentou novamente, o mais que pôde, abrir os olhos. Não conseguiu. Mas, ó! Sentiu quanto doíam os olhos, cheios de areia. Tentou se mexer, sem sucesso. Assustadas por ver, com o corpo imóvel até aquele instante, e apavorado ante a perigosa aproximação do camelo, agora mesmo que não entendeu mais nada, pois a tal claridade que impedira o animal de prosseguir voltou para o céu, qual um mini relâmpago fazendo o percurso inverso de todos os relâmpagos, isto é, este foi de baixo lá para cima. De fato, o camelo diminuiu o passo, que se tornou lento. O homem sobre o animal disse uma imprecação e ia acelerar a montaria quando viu o corpo inerte de alguém, semi-encoberto de areia. Era Tekak. Em alta voz disse alguma coisa e em poucos instantes toda a caravana parou, obedecendo-o. Ali, ficou patente que ele comandava. Vários homens desceram dos seus camelos e empunhando estranhas espadas em curva, aproximaram-se do corpo caído, como que para proteger seu chefe. Um dos estratagemas mais antigos do mundo para a realização de assaltos, sempre foi o disfarce ou provocar alguma distração no alvo. E alguém caído no deserto, só, àquela hora do dia, sem um animal e sem qualquer bagagem, sinalizava mesmo o perigo. Muito perigo. Emboscada. Outra palavra, repetida aos gritos pelo homem, grande e forte, e muitos dos seus companheiros se espalharam, em círculo largo, como que formando um campo de proteção à caravana, sob suspeita de ataque iminente, que poderia surgir de repente, de qualquer direção. Com uma enorme lança na mão, pronto para a defesa ou ataque, o cameleiro-chefe apeou e tocou aquele corpo caído com a ponta da arma. O camelo, como que imitando seu dono, aproximou-se do caído e com um cão farejador procurou identificá-lo. Como o animal se mostrasse sereno, o homem com a lança confiou nele, pois se por perto ou nas cercanias houvesse perigo, o animal, no mínimo, se mostraria inquieto. Todos os animais, aliás, deduziram todos que ali estava alguém que certamente se perdera na vastidão do deserto e agora estava mais para morto do que para vivo. Mazive. Ao chamado, um homem de meia idade, beirando 50 anos, olhou para o chefe, como que aguardando instruções, que não tardaram. Com um simples meneio de cabeça foi autorizado a investigar o corpo tombado. Seu primeiro gesto foi colocar a mão na fronte do desconhecido e em poucos instantes atestou que ainda vivia. Revistou o paciente e viu, surpreso, que embora não trouxesse qualquer arma tinha um detonador preso à cintura. Verificou ainda que seus trajes eram delicados, impróprios pois para aquela paisagem. Nos bolsos, nada de valor. Mas ao abrir-lhe o agasalho e a camisa, não conseguiu sufocar um grito de espanto ao ver uma joia na ponta de uma grossa corrente de ouro. A joia era uma cruz, tendo encravado nela o símbolo, em ouro, de um corpo crucificado. O crucificado trazia um diamante sobre a cabeça e um rubi incrustado do lado direito do tórax. Volvendo o olhar para o chefe, novamente este anuiu, com um simples lento piscar de olhos. Tekak tentou desesperadamente impedir, mas algo sobrenatural não o deixava sequer mover um músculo e logo Mazive, com muito cuidado, retirou-lhe a joia, entregando-a ao chefe.
Ao examinar e ver que era valioso aquele objeto, o chefe levou também um susto, só que por motivo diferente. O diamante, à luz do sol, refletiu seu brilho e por uma fração de segundo, teve a impressão que o martirizado o abrira os olhos. Tal como se o objeto lhe queimasse as mãos, entregou de volta a Maziv, perguntando: "Tem feitiço?" Maziv, agora, podia examinar detidamente a joia. Segurando-a, sentia um grande bem-estar percorrer-lhe todo o corpo. Olhando para o chefe, que manifestava intensa ansiedade, quase temor, não entendeu por que ele perguntara aquilo, sobre feitiço. "Não, Mueb, não tem feitiço. É do bem. Simboliza o profeta dos infiéis." Mueb acalmou-se. Retomou a joia e guardou-a. Quando Maziv retirou o detonador da cintura do homem caído e entregou-o a Mueb, este o examinou com cuidado. Logo determinou aos homens que acampassem por ali mesmo, pois já estava passando da hora de fazerem refeição. Quanto ao corpo caído, disse a Maziv que cuidasse dele. E afastou-se. Tekak, desmaiado mas consciente, surpreso com esse inexplicável fato, viu que Maziv foi até outro camelo e apanhou um pequeno bornal, de onde tirou um pote que abriu tomando uma porção de algo pastoso, começou a passar-lhe na testa e na face. Com extremo cuidado e insuspeitada delicadeza abriu-lhe as pálpebras e com a ponta do dedo, untada daquela pasta, massageou os olhos, deles retirando grande porção de areia. Depois, deu-lhe pequeninas doses de água. A seguir, o assistente ajoelhou-se, colou a testa na areia e em tom piedoso orou, agradecendo aos céus, de onde ela tudo via. Tekak, comovido, compreendeu que o homem estava agradecendo tê-lo salvo. Um torpor invencível envolveu e uma força também insuperável levou-o de volta para o próprio corpo. Ainda com a garganta e os olhos ardendo pela areia que neles se alojara e ferira, mas balsamizadas pela água que ingerira e pelo unguento que aliviara em parte a dor, e tirar a areia dos olhos, conseguiu, ao menos, gemer. Com inesquecível olhar de felicidade, Maziv deixou suas orações e erguendo-lhe um pouco a cabeça, deu-lhe mais água. Os dois homens se olharam, sem nada dizer. Naquele duplo silêncio, na verdade, um substancial diálogo foi travado, de agradecimento, de júbilo, além de muitas perguntas, de ambas as partes, praticamente todas ainda sem resposta. Tekak passou a mão no pescoço e no peito e ia exigir seu crucifixo de pedras preciosas de volta. Maziv, como que adivinhando, disse-lhe com invencível autoridade: Mais tarde, mais tarde." Estas simples palavras, proferidas por aquele homem protetor, deram a entender a Tekak que agora deveria repousar e que mais tarde seriam prestados esclarecimentos. De ambas as partes, pensou. Após a refeição, a caravana seguiu. Tekak foi acomodado num camelo de carga. Quando a noite chegou, acamparam. Maziv deu uma beberagem para Tekak. Com o mesmo cuidado que movimentara suas pálpebras, para retirar a areia, Maziv voltou a tocar nelas, num delicado gesto de fazê-las fechar. E Tekak dormiu. Uma fração minúscula de tempo antes do sono vencê-lo, num gesto de gratidão, tomou a mão de Maziv e teve a estranha sensação de que há muito tempo atrás sonhara com aquele homem. Quando acordou, com o primeiro raio solar que veio dar-lhe o bom dia, sentiu um frio na barriga ao ver um enorme camelo, aquele que quase o pisoteara, bem ao seu lado, com os olhos muito abertos, mirando-o fixo. Captou, no mesmo instante, que era manso. Levantou-se, cambaleante. Por pouco, ia caindo sobre o camelo. Equilibrando-se com dificuldade, deu 2 atropegos passos e pôde ver que o homem que cuidara dele estava do outro lado do camelo, ajoelhado, rezando. Logo o caravaneiro encerrou suas orações, a primeira das 5 do dia, e erguendo-se veio até ele. Pegou-lhe as mãos e disse:
Allah deixou você voltar. Em outras palavras, Maziv dissera que Tekaki, praticamente, ressuscitara. Quem são vocês? Perguntou Tekaki, expressando-se perfeitamente em árabe, a língua daquele país. Isso importa. Tekaki, num segundo, entendeu que não deveria fazer mais nenhuma pergunta. Sou grato ao Senhor, por ter cuidado de mim, por me salvar. Agradeça a Allah. Maziv disse isso olhando para o céu e para o chão, como que induzindo Tekaki a realizar, também ele, a primeira das 5 orações diárias dos muçulmanos. Embaraçado, Tekaki anuiu. Então Maziv fê-lo prostrar-se, a seguir, tomando uma porção de areia, esparziu-a sobre a cabeça dele, tendo cuidado de não cair nos olhos. Repetiu esse gesto algumas vezes. Estava ainda prostrado quando ouviu. Então, Maziv, quem é esse perdido? Pode ser-nos útil. Era o chefe da caravana perguntando nas entrelinhas se aquele que salvaram teria posses de forma a recompensar-lhes. Maziv respondeu. Ainda não fiquei sabendo. Ele fala nossa língua mas está meio tonto. Por uns 3 dias não poderá fazer nenhum esforço. Depois, sim, conversarei com ele e saberei sobre sua vida. Então cuide dele. E fique de olhos abertos porque não quero surpresa, senão. Já sabe. Agora, vamos embora. Quando o chefe da caravana afastou-se Maziv advertiu Tekaki. Se quiser continuar vivo, ore a Allah, da maneira como fazemos. Surpreendendo Maziv, Tekaki respondeu que faria isso. Tekaki não conseguia esquecer que a sua joia não estava mais com ele. Recebeu ordens de ir para o fim da caravana, onde lhe foi indicado um outro camelo para montar. Quando partiram, Tekaki se voltou para trás e vendo a imensidão de areia que ia ficando para trás, teve a impressão que tudo aquilo não acontecera, que tinha sido ilusão, miragem. O sol já ia quase a pino quando a caravana foi açoitada por um vento forte. Como de praxe, os camelos, dotados pela natureza de defesas naturais, foram dispostos de forma a proteger os homens, até que a tempestade de areia não mais lhes fustigasse os olhos. Indispensável louvar a bondade de Deus ao situar os camelos nos desertos. Esses prodigiosos animais têm músculos especiais nas entradas das narinas que impedem a entrada da areia mas dá acesso ao ar para os pulmões. Suas pálpebras descem automaticamente sobre os olhos, qual tela barrando a areia, mas permitindo a visão. Grossas sobrancelhas protegem os olhos dos raios inclementes do sol que os obriga a andar sempre de queixo erguido. Não é por orgulho. Como veio, o vento se foi. Os caravaneiros aproveitaram a parada forçada e fizeram a segunda oração do dia. Alimentaram-se com pedaços de pão e queijo feito com a leite de camela. Os camelos também receberam uma ração à base de grama e plantas rasteiras que crescem nos desertos. Logo, puseram-se a caminho. Para onde iam? Qual a atividade principal daqueles homens? Eram bons? Eram maus? Todas essas perguntas percorriam ininterruptamente o cérebro de Tekaki, que a tudo observava, na esperança de descobrir, ao menos, uma resposta, para qualquer uma daquelas perguntas que não cessavam de martelar-lhe a cabeça. No meio da tarde a caravana interrompeu a marcha e todos, como sempre, fizeram abluções com areia. Era a terceira oração do dia. Como em todas as demais, voltados coletivamente para uma mesma direção. A cidade de Meca. Quando o sol se despediu daquela imensidão desértica, os homens estacionaram e logo fizeram a quarta oração. À noite, fariam a quinta e última, do dia. Com isso, mostravam seu grande respeito às tradições muçulmanas, particularmente aos preceitos do Alcorão, o livro sagrado, verdadeira constituição para os povos árabes que em Maomé vem o profeta de Alá, assim como os cristãos, em Jesus,
vem o Filho de Deus. Após alimentarem-se, os homens fizeram uma fogueira junto da qual permaneceram por mais ou menos 2 horas, antes de irem dormir. O chefe da caravana, no dia todo, sequer olhou para Tecaque, o perdido, como o denominara. Este, retraído, sem saber ao certo como proceder, queria chegar-se mais perto do fogo, pois a temperatura, há pouco causticante, agora, no anoitecer, declinava rápido. Mas a roda dos caravaneiros estava fechada e Tecaque não ousava requerer espaço. Mas Ive, que o atendera, socorreu-o, abrindo o pequeno espaço onde se encontrava e com um gesto amigável convidou-o a tomar assento na roda. Mais que depressa, aceitou e acocorou-se, ficando entre seu assistente e outro homem, que sequer olhou, antes de se encostarem, para troca recíproca de calor. No deserto não há regras de etiqueta e sim regras de sobrevivência. A primeira delas é a do corporativismo. Na caravana, todos defendem todos. Isso não deve ser confundido com solidariedade ou fraternidade, menos ainda, anteperdidos, geralmente desconhecidos encontrados a vagar por ali. Atendendo-os, o que se intenta é lucrar algo, sempre, diante de qualquer circunstância, fortuita ou não. Tecaque, assim, tinha a cabeça a prêmio. O que o chefe da caravana e seus companheiros queriam saber é qual o valor desse prêmio. Meu nome é Mazive, disse-lhe o assistente e essas foram as primeiras palavras que lhe foram dirigidas desde que se puseram em marcha, na manhã daquele dia. Desnecessárias palavras, aliás, pois Tecaque já sabia o nome dele. Tecaque, diante dos inexplicáveis obstáculos da tumultuada rota que o levara a estar ali, perdido no meio de desconhecidos, uma pequenina fenda se abria na impenetrável muralha dentro da qual se encontrava aprisionado pelo destino. Sim, porque embora tivesse a amplidão e a liberdade de ir para qual direção quisesse, não podia abandonar ou sair da caravana, sem que isso certamente representasse sua sentença de morte. Suicídio. Cauteloso, mas ávido por conhecer o que lhe reservava o futuro, respondeu, gentil. Eu sou o Tecaque. Mazive demonstrou surpresa e olhou-o de forma enigmática. Como você está se sentindo? Perguntou-lhe. Bem. Graças ao Senhor. Já lhe disse. Graças a Allah. É. Graças a Allah, que colocou esta caravana no meu caminho e o Senhor nela, para salvar-me. Não, filho, Allah não colocou-nos na sua direção para isso. Na verdade, nunca sabemos os desígnios que nos aguardam. Tecaque não conseguiu segurar nem conter a dúvida maior que lhe espicaçava a alma. Eu estou prisioneiro. Ninguém é prisioneiro de ninguém, filho. Apenas, somos todos prisioneiros do nosso passado. É isso mesmo. Só se sente preso quem tem culpa. E a culpa é o fardo mais pesado do homem, tão pesado que nem mesmo o mais forte dos camelos tem resistência para transportá-lo. É da sabedoria de Allah que cada um carregue sua bagagem na vida. Por isso é que ele aconselha a todos o respeito a tudo que criou, a responsabilidade de cada um em todos os atos que pratica e, sobretudo, ouvir a voz interior que fala ao coração. Os outros homens da roda em torno da fogueira pararam suas conversas e com venerando respeito puseram-se a ouvir Mazive. Podia ver-se na expressão de muitos deles que até parecia que ele falava diretamente a cada um. Sentindo um momento de calma, Tecaque usou. Para onde vão? Logo se arrependeu. Ninguém lhe respondeu. Mazive e os homens olharam-no enigmaticamente. Bem depressa decifrou o enigma. Aqueles olhares eram, na verdade, eloquente pergunta que eles estavam dirigindo a ele. De onde você veio? Invadiu-lhe, no mesmo momento, instantâneo mal-estar, diante da sua realidade ali, sentindo-se, ele próprio, um estranho, perdido, isolado e sem o sentido da vida. Perdido, porque a imensidão desértica jamais foi ou será adequada à vida individual,
isolado, já que não conhecia nenhuma das dezenas de pessoas que ora o rodeavam, e sobre ele cravavam duros olhares, sem o sentido da vida, porque, o que poderia mais esperar do futuro, tendo passado a algemar-lhe as esperanças? Aliás, não desconhecia que para ele o futuro deixara de existir, pois aqueles homens, agora, eram donos da sua vida. Com exceção de Maziv, ninguém sequer lhe perguntara o nome. Dissera a ele seu nome, mas sem que tivesse sido perguntado. Meio sem jeito, encabulado e algo temeroso, respondeu balbuciando: Desculpem-me. A conversa encerrou-se. Oraram todos. Maziv deu-lhe uma grossa manta de lã, eis que o frio já descera sobre a noite do deserto, contrastando com o calor do dia. Ao agasalhar-se com a manta, Tekak teve a estranha e inexplicável sensação de aquela peça era-lhe conhecida. Mas, como? Quanto mais se intrigava ante aquela impressão, maior certeza ia tendo de que, de fato, a manta falava com ele, como se fosse gente. E o que a manta dizia não era nada bom. Adormeceu e acordou várias vezes. A manta, ao invés de abrigo, provocava-lhe mal-estar. De forma impressionante, vinha-lhe à mente a figura de seu amigo, o Dr. René. Não saberia dizer se sonhara com ele ou se apenas tivera pesadelos recorrentes, nos quais a manta era o próprio amigo, que falava com ele, tal se estivesse ali, junto dele. Não se lembrava do que dizia o amigo. Mas, no subconsciente sabia que eram coisas ruins. De manhã, ao devolver a manta para Maziv, este lhe disse para ficar lá até o tempo de permanência na caravana. Tekak, agora bem acordado, já se sentindo melhor depois de dormir, não tinha mais a menor dúvida. René tinha alguma coisa a ver com aquela manta, mas o quê? Escaldante pergunta. Que não deveria ser formulada, até porque, nas condições em que se encontrava, o que mais a prudência aconselhava era o silêncio. Quando partiram, Tekak pegou manta e na mesma hora uma estranha sensação de perigo foi tomando vulto no cérebro, a de que estavam sendo seguidos de perto, por outra caravana. Largando a manta, a sensação desaparecia. Conforme as horas passavam e cada vez que tocava na manta, aquela sensação aumentava. Quando fizeram a refeição, perto do meio-dia, Tekak, súbito, ficou aterrorizado com outra sensação ainda mais desconfortável que se apossou dele. A de que mais uma caravana estava seguindo-os também, só que, pelo ar. Seu pavor se devia ao fato de que, nada havendo, nada podia fazer e menos ainda falar. Quando, horas após, a sensação se transformara, de forma inexplicável, em certeza absoluta de que estavam sendo espreitados por duas caravanas inimigas, uma das quais aérea, não pôde se conter. Acercou-se de Maziv e aflito falou: Maziv, Maziv. Estamos sendo seguidos. O homem olhou com bondade, compreendendo que o sol, aquelas horas, de fato produz imagens ou miragens. Sei, respondeu, tolerante, acrescentando: quando erramos, produzimos sombras que nos acompanham e só nos deixam quando novos atos produzirem luz, para iluminar a alma. Não precisa me dizer o que andou fazendo até se perder. Não precisa. Maziv, pelo amor de Deus. Quer dizer, pelo amor de Alá, avise todo mundo. Avisar o quê, meu filho? Que tem gente querendo nos prejudicar. Ora, Tekak, ninguém ousaria atacar-nos. Ninguém? Somos numerosos e estamos bem armados. Mas, são duas caravanas contra nós. Maziv pensou. Pobre homem, está vendo coisas. Duas caravanas. Bem se vê que não sabe nada sobre o deserto. Maziv, insistiu Tekak, sei que você não acredita em mim, que pensa que eu não sei como é a vida no deserto, mas é verdade. Estamos em perigo. Surpreso pelo perdido ter praticamente lido seu pensamento,
Maziv advertiu-lhe. Um alarme falso, dessa ordem, pode custar-lhe a vida. Tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Nosso chefe não é bom e nem é mau. É apenas fiel à justiça do deserto, onde a mentira custa o preço da vida. Essa regra, a da verdade, é fundamental para nossa sobrevivência. Qualquer que seja a verdade, ela é sempre bem-vinda e 1000 vezes preferível à menor mentira. Jamais se esqueça disso, enquanto estiver no deserto. Mas, Maziv, nem eu sei explicar como é que estou sentindo essas coisas, esses pensamentos, essa certeza. Vamos fazer uma coisa. Se daqui a algum tempo, mais ou menos antes do sol se pôr, se você ainda estiver com essa coisa na cabeça, veremos o que se pode fazer. Agora, tome um pouco desse mel, um pouco de água e pense em Alá. Por cerca de mais 2 horas a caravana prosseguiu e nem Tekak, nem Maziv, disseram nada um para o outro. Ao poente, estacionaram. 2 horas após Maziv dirigiu-se a Tekak. Então, Tekak, olhando firme para Maziv, o perdido respondeu com calma. Não me importa muito viver, depois de tudo que me aconteceu. Mas se vocês querem se salvar, estejam alertas. A noite é sempre boa conselheira, meu filho. Procure dormir bem. Maziv, se for mesmo do meu destino morrer, tanto faz que seja de uma forma ou de outra. Leve-me ao chefe. Para quê? Vou convencê-lo. Como? Venha comigo e verá. Sabe de uma coisa, Tekak? Vou levá-lo sim, mas antes vou conversar com ele. Dizendo isso, Maziv afastou-se e foi até Moeb. Peço licença a essa respeitável chefia para pedir-vos anistia, diante do pecado de jogar fora um pequeno pedaço do vosso tempo de repouso. Moeb, cansado pela lida do dia, foi autoritário. Dou-te a metade do tempo que pensas roubar-me. Oh, graça infinita, nosso hóspede compulsório, o perdido, diz coisas estranhas e parece que quer deixar a vida. Que vá. Antes, quer convencer-vos que corremos sério risco. O quê? Acreditas nisso? Só acredito nos meus olhos e eles nenhum perigo veem. Amanhã será deixado em companhia dos seus medos. Não nos acompanhará mais. Não haverá amanhã, exclamou Tekak, irrompendo no interior da tenda. Com a desculpa de que vinha a esperar Maziv, pôde aproximar-se do abrigo de Moeb onde adentrou abruptamente, após ouvir que no dia seguinte seria expulso da caravana, sendo abandonado no deserto. Um guarda adentrou também na tenda e com a adaga já no alto, contra Tekak, foi impedido por Moeb. Deixe esse infiel perdido falar. Só por esse atrevimento já não mais terá as horas de vida que teria até amanhã. A sentença de morte foi decretada, por ele mesmo. O guarda abaixou a adaga, mas permaneceu alerta. Tekak enfrentou o olhar feroz de Moeb. Não sei me dirigir a você com as regras necessárias, mas devo-lhes gratidão, portanto tem-me acolhido. Não é caso de narrar como vim parar perdido no deserto, mas foi com violência. Deduzo que estou sendo considerado traidor, no meu país. O que sei da lei do deserto é que eu sou prisioneiro de vocês e logo me venderão como escravo. Assim, agora, pouco me importa viver ou morrer, já que num caso ou no outro, minha vida passou a ser a prisão, cujas grades são más lembranças. Por isso, não temo a morte. O tom enfático e corajoso com que pronunciou essas palavras mexeu com Moeb. Bruto, mas prático, captou que as insólitas palavras do perdido escondiam algo muito forte, muito dramático. Talvez capaz de render dividendos para a caravana. Determinou. Se você quer ir para o lado de lá, disse, olhando para o céu, isso é problema seu, mas se esta caravana corre riscos, isso é problema meu. Em tom furioso determinou.
Diga agora, e sem rodeios, que história é essa de que estamos sendo seguidos? Venham comigo, respondeu Tikaki, saindo da tenda. Outra atitude estranha, essa de levar os homens para fora da tenda. Movidos mais por curiosidade do que por qualquer crédito a ele, saíram todos, seguindo-o. Do lado de fora a noite já envolvia todo o deserto. E com a noite, vieram as estrelas, milhares delas, fixadas na tela celestial pelo divino pintor, irradiando brilho e paz, naquela mesma tela onde durante o dia ele alocava apenas uma, o sol, brilhando soberano. Essa obra, que vem sendo ofertada desde sempre, tem garantida sua doação para o futuro insondável. Criar os dias para a eternidade e dividi-los em metades, de características opostas, luz e sombra, em ambas projetando as bênçãos também opostas, da dinâmica e do descanso, da vigília e do sono, tal é apenas uma das infindáveis bênçãos da obra de Deus, em favor da humanidade terrena. Como quase todas as demais, deslembrada pelos homens. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. O norte do bem. Tikaki estava trêmulo. Muebi, Mazive e o guarda esperavam o que ele tinha para dizer-lhes. Vendo-os, alguns homens mais se aproximaram. Como se estivessem em profundo transe, Tikaki falou. Há uma tempestade vindo em nossa direção e vem pelo alto. Gargalhando, os homens raciocinaram. Tempestade vinda pelo alto só pode ser chuva. Mais fácil seria um camelo voar do que chover no deserto, ainda mais com aquele céu multi-estrelado. Zangado e com objetividade, Muebi inquiriu. De que direção vem a chuva? Quero dizer, a tempestade? De todos os lados. E quando vai chegar? Bandidos invisíveis, sem camelos, vêm do alto guiando bandidos com camelos. Ante a incredulidade de todos, Tikaki complementou, esclarecendo. Não é chuva, é fogo. O objetivo deles é explodir a caravana, quando chegarem os estrangeiros. E tudo isso, em nome da lei. Agora começo a compreender, ironizou Muebi, deduzindo. Então é por isso que você estava com aquele detonador. Pelo amor de Deus, do que você está falando? Eu não tenho detonador algum. Mazive decidiu intervir. Olhou para Muebi, como a solicitar permissão para alguma iniciativa. Como o chefe, num gesto mudo consentisse, Mazive pôs a mão no ombro de Tikaki e disse-lhe com bondade. Filho, não há tempestade no deserto, nem de água, nem de fogo. Além disso, nós não fizemos mal algum que motivasse vingança de alguém. Somos mercadores de tecidos e roupas feitas com lã, tudo oriundo de camelos. Estamos de volta à capital, pois já não temos mais nenhuma peça para vender. Os valores que temos não justificam as perdas humanas que ocorrerão se algum grupo tentar nos saquear, pois sabemos nos defender. O melhor que você pode fazer agora é ir dormir. O sol tem lhe feito mal às ideias. Olhando para Muebi, qual se fosse advogado de defesa, buscando complacência, Mazive completou, dirigindo-se a Tikaki. O deserto mexe mesmo com a cabeça da gente, principalmente quando não se está acostumado a ele. Compreendemos sua boa vontade em procurar nos alertar quanto a perigos. De nossa parte vamos considerar que, de alguma forma você, no fundo, está demonstrando gratidão por termos salvo sua vida. Tikaki, destemidamente, olhando firme para Muebi, deixou todos os homens arrepiados ao dizer-lhe com segurança na voz. Você e seus homens não fizeram mal para o povo, mas para algumas autoridades. Quando seu camelo ficar inquieto nesta noite,
talvez já não haja tempo para qualquer defesa. Moebi agarrou o pescoço do perdido, apenas com a destra e raivosamente respondeu: Meu camelo, para mim, é como filho. Se acontecer qualquer coisa com ele você morre. E começou a saber quem você é. Um espião. Com um gesto mais vigoroso, ainda com apenas a mão direita, jogou Tekak no chão, virou as costas e ia já retornando à tenda quando o perdido, caído e com a garganta doendo, balbuciou: Quando a estrela azul se aproximar da lua o camelo vai avisar do perigo. Moebi estacou. Voltou-se lentamente, olhou para o homem caído e num gesto inconsciente, olhou para o alto. De fato, a estrela de grande brilho, na verdade, o planeta Vênus, não estava muito distante da Lua. E, pela treinada observação que aqueles homens faziam das estrelas, sabiam todos que não tardaria para que os dois corpos celestes se aproximassem um do outro, quase entrando em conjunção. Pelo menos uma pequena parcela de lógica tinham as palavras de Tekak. Pequena, mas o suficiente para despertar em todos um vago sentimento de insegurança. O que Tekak desconhecia era o acendrado patriotismo daqueles homens, tanto que a bandeira do seu país trazia mesmo o emblema daquele raro e deslumbrante fenômeno astronômico. Além do mais, naquelas circunstâncias, Moebi tinha para si que Tekak, desarmado e sem o detonador, nada representava e nem merecia qualquer crédito. Mas seu camelo. Oh, sim, seu camelo era-lhe companhia e servidor fiel, incapaz de traí-lo. E esse sentimento pelo animal foi o suficiente para que se precavessem. Determinou: Acordem todos e vamos ficar fora dos abrigos até a estrela chegar bem perto da lua. Por enquanto quero todos despertos e com as armas na mão. Com um olhar terrível dirigido a Tekak instruiu seu guarda-costas. 1 hora depois da aproximação lá no céu, se nada acontecer, o perdido não deve mais ficar conosco. Que seus medos e seus presságios sejam a companhia dele no inferno dos infiéis. O homem compreendeu em um gesto sintomático, cuidadosamente passou o dedo no fio da sua adaga. Algo descrentes, mas cautelosos, cada um dos caravaneiros posicionou-se em guarda, como que aguardando o ataque iminente de desconhecidos agressores. Os homens se distanciaram dos abrigos, em estratégia de combate, de forma a não serem surpreendidos e sim surpreender eventual inimigo. Tekak, apenas ele, recebeu merecida recompensa. Ficar no centro da caravana, de pé, como se fora um vigilante. Na verdade, não passava de isca. Pois não fora ele que causara aquele desconforto, anunciando o ataque de inimigos invisíveis, dirigindo salteadores, tudo isso numa tempestade de fogo. Quando a estrela se aproximou da lua, Maziv, com as mãos cavocou um pequeno buraco na areia e nele introduziu sua flauta de bambu. Com cera de mel de abelha havia tapado todos os furos da flauta pelo lado externo, só deixando aberta a boquilha, onde ajustou seu ouvido. Desacreditando no que captou, rastejou qual serpente até chegar junto de Moebi e quase sem fala alertou-o. O infiel tem razão. Há alguma coisa vindo em nossa direção. E está perto. Moebi perguntou a Maziv. De que direção? Não houve tempo para Maziv responder. Os vários clarões que foram surgindo por detrás de uma das dunas contaram que muitas tochas estavam sendo acesas, quase ao mesmo tempo. Os indicativos de ataque, plenamente caracterizados, não deixavam dúvida de que a caravana seria atacada de surpresa. Pelos clarões em outras dunas isso significava que os atacantes vinham em semicírculo. A uma ordem de Moebi aos seus companheiros, que estavam preparados, com incrível rapidez todos se posicionaram atrás das tendas, também em semicírculo. Maziv murmurou o aviso, o camelo de Moebi começou a blaterar, em tom tão sinistro como há muito tempo não se ouvia. Mas, os experientes homens do deserto,
Lidadores contumazes com camelos sabiam, por ter aprendido em duras refregas, que todas as vezes que tais animais assim procediam, era aviso de que alguma coisa estava para acontecer, a revelia da caravana. Tanto poderia ser tempestade de areia quanto aproximação de pessoas, as quais poderiam ser mal intencionadas, ou não. A percepção quase intuitiva dos camelos, irretorquivelmente já comprovada nos desertos, sempre funcionou como a mais eficiente mensagem barométrica de alerta, determinando providências urgentíssimas, visando sobrevivência. Quase no mesmo instante os demais camelos começaram também a blaterar, igualmente de forma anormal. Moeb e Maziv arregalaram os olhos, um olhando para o outro, num diálogo mudo, como a dizerem, em coro: o perdido tem razão. Numa dedução de um segundo, Moeb compreendeu a tática do inimigo. Lançar as tochas nas entradas das tendas para pegar os usuários desprevenidos. Quando saíssem, em pânico, estando encurralados, seriam alvos fáceis de serem atingidos ou presas fáceis. De fato, no mesmo instante as tochas foram arremessadas nas tendas. Com precisão. Tekak, sem ter como escapar ou reagir, deitou-se na areia e foi isso que o salvou de ser atingido na cabeça ou no tórax por 3 ou 4 tochas acesas lançadas sobre ele. O que os desconhecidos não contavam é que os elementos da caravana estivessem alertas, prevenidos quanto ao eventual ataque. O número de agressores, na verdade, era maior que o dos componentes da caravana, que estavam certos da vitória pois contavam ainda com o elemento surpresa a seu favor. Vindos da escuridão e estando com a vista acostumada a pouca claridade, por si só esse fator já lhes contemplava com enorme vantagem. Esperavam que os agredidos, ao serem bruscamente acordados diante a terrível ameaça do fogo, necessariamente estariam sem as armas prontas e com a visão prejudicada. Além do mais, diante do natural pavor do fogo que todos os seres vivos trazem latente, estando os caravaneiros com os trajes mais soltos, até conseguirem se recompor, empunhar as armas e organizar a defesa, não haveria chance para que o conseguissem. Num combate, como se vê, jamais se poderá comparar a inteligência humana com a atividade predadora dos animais que, pelo instinto, buscam surpreender a presa, impedindo-lhe defesa. Rastejam, ficam contra o vento, disfarçam-se, ou então, o que é mais rotineiro, valem-se da força contra os mais fracos. Mas é forçoso reconhecer que os animais, move-lhes a fome. Assim agem pela sobrevivência. Mas, e o ser humano? Quais seus objetivos ao atacar semelhantes de surpresa, valendo-se de astúcia, de traição? Dominação, no mais das vezes, seguida de morte ou escravização. Maziv, vendo Tekak rodeado de tochas, teve um momento supremo de piedade sem que Moeb ou qualquer outro caravaneiro tivesse tempo de impedi-lo, lançou-se de onde estava em direção ao perdido, para de algumas formas socorrê-lo. O gesto do venerável homem, o mais velho da caravana, funcionou como senha deflagradora do contra-ataque. Com efeito, sem que houvesse necessidade de qualquer comando, que deveria partir de Moeb, os caravaneiros é que surpreenderam os inimigos, que praticamente vinham em sua direção, iluminados pelo fogo nas tendas, sendo eles o alvo fácil. Ignoravam os salteadores que toda a caravana, em estratégica defesa, armada, posicionara-se voltada para onde se dirigiam, estando bem preparada para recepcioná-los. Quem queria surpreender foi surpreendido. Ambos os lados estavam bem armados e com a vista adequada à noite. Dessa forma, o que se desenrolou foi batalha feroz, de forças equiparadas, pois embora os atacantes estivessem em maior números, a privilegiada posição dos defensores deu-lhes plena supremacia no combate. Maziv, na destemida disparada em direção a Tekak, foi o primeiro a ser atingido por tiro fatal, que em poucos instantes o excluiria do plano terreno. Caindo a pouca distância de Tekak, este,
Ao perceber o risco enorme e solidário a que aquele homem maduro se expusera para salvá-lo, e vendo-o tombado, ensanguentado, ergueu-se num salto e protegeu de outros tiros, recebendo ele próprio 2, que o atingiram, um, no braço esquerdo e outro, de raspão, nas costas. No mesmo instante, arriscando a vida, Moebi repetiu o gesto de Maziv, vindo agora para protegê-lo, chegando bem a tempo de eliminar 2 agressores que estavam prestes a matar os 2 feridos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Moebi teve que se afastar de perto deles, prosseguindo a duelar com outros bandidos que vinham na direção dos 3. Foi ferido, mas afastou qualquer ameaça a Maziv e Tekak. Os olhos de Maziv, mesmo a pouca luz, brilhavam. Tekak, deitado sobre ele, formando escudo humano, ficou praticamente com olho no olho. E só por isso foi que ouviu murmurar-lhe, em tom súplice: "Pode me deixar, já vivi muito. Você ainda tem muito a fazer." Maziv, que loucura foi essa? Você tinha razão. Quando compreendi isso e vi-o solitário no meio da caravana, qual o cordeiro ofertado por Abraão, não contive o impulso de tentar ajudá-lo, pois não seria justo você morrer, depois de nos ter prestado tão grande favor. Grande favor? O que está dizendo? Favor fizeram vocês me salvando. Eu, anunciando o ataque, também estava pensando em me salvar. De qualquer forma, você está escolhido para ser agente de Alá. Maziv teve um estremecimento brusco e logo uma irrefreável golfada de sangue saiu-lhe pela boca. Sufocado e quase não podendo falar, disse a Tekak: "Estou indo para lá." Como que distante do fragor do encarniçado combate, Tekak sentiu-se tocado de admiração e imensa gratidão por aquele homem que mal conhecia. Mais que gratidão e admiração. Tocando-o, sentiu uma instantânea, inexplicada e transcendental amizade. E, incrível, era esse mesmo sublime sentimento que os olhos de Maziv gritavam-lhe à alma, em recíproco e cândido olhar, que espelha o amor fraternal no que ele tem de mais verdadeiro, em todos os palcos e ecos, refletindo um amigo que vai pela alma do outro. 1000 testemunhos, discursos em pergaminhos ou registros quaisquer, não têm jamais terão a eloquência de olhares que se cruzam e dialogam, mudos de palavras sonoras, mas plenos de sinceridade. Às vezes, num segundo, pelos olhos, consegue uma alma expressar toda uma expectativa, num universo de sentimentos que lhe habita de forma intensa. E se esse olhar é dirigido a alguém que compartilha do mesmo ideal, aí teremos a mais cristalina das linguagens, propiciadora de entendimento integral. Pesa-nos registrar que, da mesma forma que esse processo trilha o amor, trilha também o ódio. Nem vamos nos deter a comentar essa triste verdade, apenas relembramos de Jesus, quando numa dramática sugestão, aconselhou que melhor seria arrancar o olho do que permitir que ele fosse instrumento do mal. Maziv, já com grande dificuldade para respirar, balbuciou ainda: "Antes de entregar-me aos mensageiros de Alá, preciso corrigir o meu erro. Aliás, já não poderei corrigi-lo. Por isso, vou pedir a você." Maziv, não se esforce muito. "Vou buscar algum socorro." Não perca tempo e nem se mexa. Sair daqui significará sua morte. Aliás, sou eu que curo os doentes da caravana. Os minutos agora, para mim, valem mais que todos os camelos do deserto. Onde estão os remédios? Os remédios estão dentro de nós mesmos. O remédio que eu preciso neste momento é revelar um segredo. Instintivamente, Tekak olhou em volta. O combate ia a meio, com uma gritaria infernal. Palavrões de ódio ou de vanglória, gemidos de dor, tudo isso acrescido dos estampidos e dos rastros de fogo das armas, silvando o ar. Além dessa balbúrdia, os camelos da caravana ablaterando aflitos e os cavalos dos agressores relinchando e zurrando, destrambelhados todos os animais,
faziam lúgubre coro às imprecações, transformando aquele pequeno pedaço do deserto numa grande filial do inferno, segundo descrito em algumas escrituras. Taikak sequer arredou o pé, entendendo que de fato, se movesse, colocaria em risco sua vida e a de Maziv. Para a sorte de ambos, praticamente foram deixados à margem do sangrento combate pelos agressores, pois deitados, sangrando e evitando movimentos, nenhum dos dois lhes representava perigo. Maziv insistiu. Ouça-me. Preciso contar uma coisa. Taikak, súbito, teve medo. O que será que aquele bondoso homem teria de tão importante para revelar? Intuiu, ou melhor, deduziu, por força de sua formação profissional, que Maziv agonizava. Nova convulsão, seguida de hemorragia no local do ferimento, deixou entrever que o estado dele era terminal. Intuição ainda maior perpassou-lhe qual relâmpago pela mente. Ele e Maziv já se conheciam, de muito, muito tempo. Mas, como isso era possível? Jamais vira aquele homem. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 3. A consciência e o arrependimento. É ensinamento espírita que Deus, na sua infinita sabedoria, equipou o homem de 3 ferramentas morais de inigualável eficiência: inteligência, consciência e livre-arbítrio. Essas ferramentas devem ser utilizadas para proporcionar progresso espiritual. A inteligência analisa, a consciência sugere e o livre-arbítrio decide. Contudo, pensamos que a consciência é a principal ferramenta do espírito, representando o verdadeiro manual técnico de comportamento. Pode ser comparável a uma bússola cujo ponteiro indica de forma infalível o rumo do bem, numa simbologia da luz solar do meio-dia, quando os ponteiros do relógio se casam e apontam para o alto de um mostrador de 360 graus. Apontam para o norte, aqui entendido como o alto, o céu-paraíso. Tal diretriz, o homem traz impresso em si mesmo desde sua criação, eis que Deus destinou-lhe a felicidade, que cedo ou tarde alcançará, dependendo da rota que seguir, desgastando tempo ou espaço, encontrando temporais e trevas, frio ou calor. A consciência, exercendo a permanente atividade de propor rumos, quando não aceitos, parece eclipsar-se ante o império de descaminhos predominantes. Lê do engano. Ela é a chama inextinguível e companheira do homem para a eternidade. Como consequência de nossos deliberados atos, o livre-arbítrio convoca sua escudeira fiel. A responsabilidade, que agindo em nome da justiça divina, atribui-nos mérito ou débito, proporcionais ao bem ou mal que tenhamos causado. Além do mais, a consciência também tem um escudeiro fiel: o arrependimento. O arrependimento. Maziv, muitos anos atrás, inflamado de pensamentos nacionalistas, associara-se a líderes interesseiros, muitas vezes chegando à violência nas manifestações em prol da causa em que acreditava. Logo se viu forçado a viver às ocultas, trocando o aconchego do lar pelo anonimato. Disso resultou graves consequências para a esposa e filho, dos quais precisou se afastar. A esposa morreu e o filho, ainda bebê, teve que ser criado por parentes. Abraçando a clandestinidade, saiu de seu país e dirigiu-se, afoito, para o centro de gravidade de onde vinham as maldades contra sua terra, intentando causar sérios prejuízos aos dominadores. Logo, porém, foi descoberto pelas autoridades e teve que deixar aquele território, deixando para trás uma mulher apaixonada que algum tempo depois foi até ele, ficando grávida e tendo de retornar. No meio da sua gente Maziv não encontrou mais aqueles líderes, que haviam sido presos ou eliminados. Só restou-lhe refugiar-se no único local que conhecia bem e que garantia sua sobrevivência: o deserto.
após ter abandonado o equivocado modo de proceder na conquista dos ideais, perambulou por muitas localidades. Seu filho já estava crescido e tinha uma caravana, quando obteve essa informação. Já cansado e solitário, aproximou-se dele sem se identificar e foi perto desse filho que terminou seus dias. Nos segundos que ainda lhe restaram de existência terrena, pressentindo-o, utilizou a bênção do arrependimento sincero, sempre aceito por Deus. E assinou ali um compromisso futuro de refazimento familiar, naturalmente com dificuldades decorrentes da oportunidade que malbaratara, fato esse subordinado à lei de justiça divina, consubstanciado em ação e reação. Aquele momento e aquele lugar jamais poderiam ser considerados adequados a qualquer contrato ou acordo, mas foi ali mesmo que a providência divina utilizou, como um imaginário cartório, no qual teve fim pacífico antiga demanda de almas em litígio. Já em estertor, Maziv confidenciou. Moeb não sabe. Mas é meu filho. Por Alá. O que quer dizer isso? Acometido de fortes dores, num sobre-esforço, Maziv conseguiu mostrar um tímido mas feliz sorriso. Você, que é infiel, disse o nome de Alá. Que bom. Por Alá, por Deus, pelo grande Criador, pelo Pai de toda a humanidade, diga-me, Maziv, o que posso fazer? Tenho um irmão. Precisa de ajuda. Ele se chama Mareb. Mora na capital. Que ajuda ele precisa? Dinheiro? Não. Não. Deixei-o com algumas posses. Ele e a minha cunhada criaram a Moeb, pois abandonei-o lá quando a mãe dele morreu. Entrei numa vida de extravagâncias, de tolices. Imploro a você que procure meu irmão e diga a ele que me arrependi. Nova convulsão anunciou que aquele moribundo estava no final da existência. Num derradeiro esforço pediu a Tekak. Parece que eu o conheço. Não sei de onde. Imploro-lhe que diga a Moeb que sempre o amei. Prometa-me que cuidará dele. Ele é nervoso mas tem ouro no coração. Fazendo grande esforço Maziv ainda conseguiu dizer. Até aqui no deserto crescem vigorosas plantações. Como Tekak não pudesse imaginar plantações na areia, Maziv esclareceu-lhe. Nossos atos são mudas que germinam na alma. Num sentido e prolongado suspiro Maziv demonstrou que intensa paz o envolvia. Suas últimas palavras, com expressão serena, foram. Amo você também, Tekak. Percebendo que a vida física daquele homem acabara, instintivamente Tekak abraçou-o, comovido, presa de forte emoção, fazendo com que abundantes lágrimas se fundissem ao sangue que fugia daquele corpo ao qual generosamente dera longos anos de vida. Entre soluços doloridos colocou a destra no peito de Maziv e murmurou. Cuidarei de Moeb. Prometo-lhe. Sucumbindo a uma extrema fraqueza, advinda da perda de sangue, Tekak desmaiou. Maziv transpôs a fronteira da vida física e chegou adormecido ao plano espiritual, onde foi acolhido por braços protetores que o encaminharam a pouso de refazimento. Não demorou muito e aos poucos a sangrenta batalha diminuiu de intensidade, até que apenas lancinantes gemidos de dor cortassem a noite. Como saldo, 2/3 dos caravaneiros sobreviveram, conquanto quase todos feridos, alguns com extrema gravidade. Apenas 2 ou 3 agressores estavam vivos, também feridos. Aos poucos, os gemidos naquele campo de batalha foram rareando, até que apenas um ou outro se ouvia e assim mesmo sem nenhuma energia. E embora a madrugada chegavam as primeiras nesgas da alvorada incidindo diretamente no rosto de Tekak quando, mesmo sob proteção das pálpebras, o nervo óptico acionou o cérebro. Que ato reflexo determinou pronta defesa, do tipo acordar. Qual se um despertador estivesse bem dentro da sua cabeça, abriu os olhos e ao ver-se abraçado aos despojos de Maziv, teve 3 pensamentos simultâneos. Maziv, Moeb, perigo. De um salto colocou-se de pé,
Logo se arrependendo de ter agido assim, por impulso, eis que lancinante dor percorreu-lhe o braço. As costas pareciam estar em fogo. Mas arrependeu-se principalmente porque era melhor não se mexer antes de conferir se corria algum perigo. Aliviado, constatou que só ele e alguns animais se mexiam. Atarantado e sem saber quanto tempo ficara abraçado ao cadáver de Mazive, qual sonâmbulo pôs-se, a medo, a percorrer aquela área. Tinha ainda algum receio de a qualquer instante ser agredido por algum combatente inimigo. Com a luz solar quase plena podia identificar melhor tudo à sua volta. O quadro era de desolação e morte. Terror, terror, terror. Homens e animais mortos. À beira de um colapso nervoso, diante do nefasto quadro do qual era a única testemunha, deu-se conta que o braço esquerdo, ferido a bala, doía muito. As costas também pareciam queimar de tanta ardência e dor. Água. Precisava de água. Não apenas por aquilo tudo acontecer no deserto, mas sim praticamente em todas as dores físicas, a água constitui bálsamo divino, principalmente quando se trata de lavar ferimentos. Nos casos de hemorragia, é indispensável reidratar o ferido. Cautelosamente, tocou nos poucos feridos graves, de ambas as facções, que o vendo, imploraram-lhe socorro. E água. Muitos, sequer podiam se expressar, suas almas logo seriam colhidas pela morte, como se ela fora um sedento beduíno que, vindo da inclemência do deserto, chegasse a uma tamareira, cujos frutos estivessem à espera da colheita. Sobrepondo a razão aos sentidos, então semi-entorpecidos pelo que via e ouvia, além do nauseabundo cheiro de pólvora mesclado a sangue, Tekaki tentou encontrar Muebi, para cumprir a promessa que fizera a Mazive. Com sobressaltos na mente temia encontrá-lo morto. Mas pensou. Se Muebi morreu já não haverá mais necessidade de saber que Mazive era seu pai, aliás, o próprio Mazive, do lado de lá, por certo vai esclarecer a ele o que aconteceu. Imerso nesses pensamentos, por pouco pisava Muebi, caído e com grande mancha de sangue no ombro. Agindo agora mais por instinto do que pela profissão, agachou-se, apalpou-lhe o tórax e não havendo nenhuma reação colocou o ouvido à altura do coração, percebendo que estava vivo. Graças a Deus, pronunciou baixinho. Tekaki ficou ali, imóvel, buscando ideia do que fazer. A falta de qualquer recurso, fez respiração boca a boca em Muebi, cuja pulsação logo voltou ao normal, embora perdurasse o desmaio. Nesse atendimento, tocou na sua joia, da qual Muebi se apoderara. Agindo com pleno direito, desprendeu o fecho e recolocou-a em si próprio. Raciocinou que se de alguma forma não atendesse Muebi e os demais feridos certamente muitos morreriam. Talvez todos. Urgia tentar alguma providência. Falava alto em sua consciência o dever profissional. Lembrou-se de Mazive e dissera, antes de morrer, que lhe atendia aos doentes. Nessa heroica caminhada Tekaki pôde perceber, em autodiagnóstico, que ele era o que estava em melhor estado e que praticamente não havia perigo para sua vida. Dentre os destroços, foi de tenda em tenda, ou no que sobrou delas, à procura dos eventuais recursos que Mazive utilizava. Logo encontrou a tenda de Muebi, que estava tombada, mas não incendiada. Encontrou alguma quantidade de armas, munição, alimentos e água. Apanhou um tosco vasilhame que continha água e antes mesmo de beber lavou a região atingida no braço, despejando um pouco nas costas. A seguir, voltou onde estava Muebi e como pôde acomodou-o melhor, cobrindo com uma manta. Tentou despertá-lo mas demorou em haver alguma reação. Muitos minutos de tentativa e aos poucos o chefe da caravana abriu lentamente os olhos. Ao ver Tekaki atendendo-o, nem precisou perguntar para saber o que tinha acontecido. Sem dizer palavra, Tekaki mitigou-lhe a sede e lavou-lhe a ferida, pensando-a. Os inimigos,
Perguntou Moebi. Todos mortos? Quase todos. Vamos acabar com os que ainda não foram para o inferno. É verdade espiritual que as virtudes traduzem leis morais divinas, indelevelmente impressas na consciência de cada criatura humana. Outra verdade. Num segundo, ou num século, podemos agir ou reagir de forma a progredir ou, ao contrário, retardar nossa marcha evolutiva. Isso porque a cada ação ou reação desfocada daquele norte, daquele meio-dia, há poucos citados, estaremos em desvio do rumo do bem. E desvios, tanto quanto duvidosos atalhos, via de regra, atrasam o curso da viagem. Todas essas reflexões foram aqui registradas tão somente para que sempre tenhamos presente que a vida se rege por leis cuja maioria o homem desconhece. Apenas essa realidade já deveria ser poderoso impeditivo de qualquer ação no sentido de abreviar a morte, mesmo que a título de piedade, isto é, para livrar de dores o enfermo grave ou então para antecipar-lhe o descanso. Tekaki, por força da profissão, pensava assim e assim agia. Foi enfático. De forma alguma há honra em matar feridos, por vingança. Como Moebi olhasse surpreso, disse sem receio. Sou médico, Moebi, não um assassino. Já que você quer se portar como santo, então vamos ser bondosos com eles, aliviando-lhes o sofrimento. Despachando-os. O tom de Moebi, mesmo ferido, era de ironia e vingança. Não sou santo, replicou Tekaki com segurança, aduzindo. Pelo que conheço do profeta Maomé, ele não autoriza matar ninguém, a título de piedade, agindo como Alá, o clemente doador da vida. Eu acrescentou, em tom que não deixava contradita. Você sabe onde estão os remédios de Maziv? Moebi arregalou os olhos e aflito inquiriu. Maziv. Sim, Maziv. Onde está ele? Ele. Sim. Está morto. Diante dessa confirmação, Moebi foi traído em sua natural aspereza. Lágrimas, que vieram da alma, boiando nos olhos, demonstraram que naquele peito rude de beduíno havia uma pequena árvore do amor, embora de poucos frutos. Tekaki não esperou um segundo para alijar da alma parte do grande fardo da promessa feita a Maziv. A queima-roupa, sem rebuços, anunciou. Maziv deu-me a vida, em troca da dele. Nos últimos instantes, pediu-me que cuidasse de você. Por que lhe teria feito esse pedido? Só pode ser por uma razão. Ele tinha especial afeto por você. Essa notícia constituiu-se em potente anestésico ao Moebi que tentou e conseguiu levantar-se, esquecendo-se da dor no ombro. Olhou ao redor, confirmou que Tekaki já dissera quanto a sobreviventes, dirigiu o olhar para o horizonte e em grande aflição solicitou. Por Alá. Onde está Maziv? Venha comigo. Ao aproximar-se do corpo de Maziv, Moebi não se conteve. Abaixando-se, colou o peito no daquele amigo e conselheiro de tantos anos. Só agora, em menos de um minuto, dava-se conta que mais que um fiel companheiro tivera, nele, quase um pai ao seu lado, o pai que a vida lhe negara, conforme se lastimava intimamente. E mais. Como não amar aquele homem que por várias vezes lutara ao seu lado e parecia sofrer mais que ele quando se feria? Reviveu mentalmente as temerárias incursões pelo deserto, em sucessivas jornadas, nas quais lutando tão somente pela sobrevivência, viu a preocupação de Maziv em protegê-lo. E não foram poucas as vezes que se viram envolvidos em ataques de algumas tribos nômades de tuaregues. O deserto, cujas areias o vento agita e leva daqui para ali, testemunhou em absoluta calmaria a eclosão do sublime sentimento do amor, na sua expressão mais pura. De joelhos e em lamentos da alma, muito mais doloridos do que pela dor dos ferimentos, aquele rude chefe da caravana mais parecia um frágil garotinho que busca a proteção do pai. No duelo entre as lágrimas e o equilíbrio emocional,
venceram aquelas e foi assim que aconteceu naquelas milenares paragens o raríssimo fato das areias se umedecerem, não por chuvas, estas, mais raras ainda, mas pela manifestação exterior do que há de mais puro no interior do ser humano. O amor. Ajudados por Tekak e Moebi, os sobreviventes da caravana, rastejando penosamente, reagruparam-se na medida do possível. Ambos, mesmo feridos, debilitados e em estado de choque, agindo quais autômatos, começaram a prestar atendimento a vários feridos. Sem tempo para diagnósticos completos, Tekak viu-se possuidor de uma súbita quanto desconhecida intuição, e Moebi também, de forma que ia ministrando esses remédios de esperança aos que ainda se mantinham vivos. Remexendo nos pertences de Maziv, encontraram muitos remédios prontos, dentro de uma cesta feita de pelos de camelo. Num embornal de couro, também de camelo, do qual Moebi se recordava que raramente Maziv utilizava, encontraram 3 pequenas facas, afiadíssimas, além de agulhas, fios resistentes, mechas de algodão e alguns frascos cheios de um líquido de cor parda. Num sobressalto, Tekak apanhou os instrumentos, destampou um dos frascos e cheirou o conteúdo. Álcool destilado de trigo. No mesmo instante, Tekak saiu parcialmente do estado de choque no qual vinha se mantendo em ações automáticas. Ante as facas e os demais apetrechos cirúrgicos, conquanto rústicos, exclamou: "Meu Deus! Meu Deus!" Moebi, no mesmo instante, olhou-o de modo fulminante. Sem o menor temor, mas consciente de que se expusera de modo perigoso, ao identificar-se, Tekak igualmente olhou firme para Moebi. Os olhares de ambos mais pareciam um encontro de 2 raios. Por segundos que pareceram horas, ambos sustentaram, de um lado, a surpresa, do outro, a realidade. Com efeito, com aquele simples expressão de louvor a Deus, impulsivamente pronunciada, Tekak pusera a descoberto suas ligações. E, tendo-se apresentado, ali, com o nome de Tekak, súbito, na mente de Moebi emergiu a suspeita de que o estava diante de um espião do país opressor. Moebi pensou: aquele detonador, com ele, não se destinava a uma festa. Num ato que o subconsciente comandou, Moebi apalpou o peito, como que procurando algo. Não encontrando o que buscava, olhou ao derredor, aceitando a hipótese de que o que procurava houvesse caído do seu pescoço. Nota: cabe aqui situar o ambiente no qual se desenrolaram os fatos até agora narrados. O Saara Ocidental, onde um país africano, de cultura árabe, por longos anos esteve sob domínio europeu. Isso originou forte sentimento de revolta, culminando com o fim desse domínio, na segunda metade do século XX. Citada revolta gerou refregas, com rebeliões e focos fundamentalistas espalhados, desde a capital, às margens do mar Mediterrâneo, até o interior do deserto. Alguns desses revoltosos faziam parte da caravana de Moebi. Tekak sabia o que Moebi queria. Sem se perturbar, enfiou a mão no seu bolso e de lá trouxe o crucifixo cravejado de brilhantes e rubis. Ergueu a preciosa joia, de tal modo que o sol a fizesse fugir e perguntou, calmamente: "Era isso que você estava procurando?" Com um pequeno sorriso respondeu ele mesmo: "Agradeço sua atenção comigo, mas como vê, esta joia voltou ao dono." Havia leve ironia, leve sarcasmo, no que disse. Mas, sem nenhuma leveza no olhar, demonstrou a certeza de que ele não mais temia o truculento chefe da caravana. Novamente a tensão entre os dois fez a temperatura elevar-se vertiginosamente, não bastasse o forte calor que já agora o sol despejava. Naquela solidão desértica, então periclitante situação de sobrevivência, os dois homens, agora, estavam cônscios de que, pelo menos, naquelas horas, e talvez nos próximos dias, as diferenças entre seus ideais patrióticos e religiosos haviam se eclipsado. Não mais havia diferenças entre um e outro,
só a necessidade instintiva de sobreviver. Moebi, a duras penas acomodou o orgulho e mesmo já sabendo a resposta perguntou. Você é europeu? Espião, talvez. Sim, para a primeira pergunta. Não, para a segunda. Se não é espião, o que fazia fingindo-se de perdido, quando o encontramos? E por que usa nome árabe, além de falar nossa língua tão bem? É uma longa história e agora o que é mais urgente é usar isso aqui. Quando Tekak empunhou uma das facas de Maziv, Moebi entrou em atitude de defesa, como que temendo ser agredido. Tekak, acalmando-lhe o medo, mas alvoroçando-lhe a mente, informou em tom sereno e de inquestionável veracidade. Nada tema de mim. Você não sabe, mas para despertá-lo, tive que fazer respiração boca a boca. Disse-lhe que não sou assassino. Mesmo que não tivesse prometido a Maziv cuidar de você, teria feito isso. Bem-humorado, complementou. Você há de convir que não foi uma das coisas mais agradáveis da minha vida. Ante a informação e as palavras eivadas de sinceridade, a tensão entre ambos se esvaiu, até porque o chefe da caravana tinha como sagrado o dever da gratidão, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, mas muito mais forte no deserto. E naquelas circunstâncias, Moebi era um homem deveras rude, mas justo e fiel. Estando ele próprio bastante ferido, sua atenção estava voltada mais para seus companheiros da caravana. Como as demais crianças de família muçulmana, tinha sido educado dentro dos preceitos religiosos do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, aprendendo que Allah é permanentemente generoso e é nos momentos de dificuldades que sua bondade se manifesta para os fiéis que lhe são seguidores e cumpridores das obrigações corânicas. Aprendeu ainda que Allah é clemente e misericordioso e está sempre pronto para acolher ao seu seio aqueles que sejam praticantes das virtudes e se converta, quanto aos malvados, por clemência dá-lhes o arrependimento como meio de salvação. Com estes pensamentos, olhou para a amplidão e elegeu uma determinada direção, para a qual se voltou e se ajoelhou, levando a testa à areia, em orações, erguendo-se várias vezes e olhando ora para um lado e ora para outro. Dizia: Por Alá, por Alá. Seu olhar no horizonte deveu-se ao fato dos muçulmanos sempre orarem voltados para Meca, onde repousam os despojos do profeta Maomé, o fundador do islamismo. Descontraindo-se, embora sem saber muito bem o que se passava na cabeça do perdido, obedeceu quando passou-lhe instruções para ir lavando as feridas nos homens e derramando uma pequena porção do álcool e formar pensos. Após esse breve atendimento de enfermagem, sem perda de tempo Tekak passou a utilizar os primitivos instrumentos cirúrgicos de Maziv. Primitivos, mas providenciais, naquelas circunstâncias. Ia pensando os ferimentos dos que estavam em estado mais grave, depois de, em alguns casos, realizar suturas, mesmo sem anestesia. Os feridos não reclamavam, suportando estoicamente a dor. Os que não resistiram morreram nos braços dos dois socorristas. A custo, conseguiram também suturar alguns ferimentos nos animais machucados. Por estarem ambos em exaltado patamar emocional, foi apenas por isso que perigosa distonia mental não os alcançou. Próximo ao meio-dia, o que pudesse ter sido feito para salvar vidas, Tekak fizera, com assessoria de Moebi, que embora sem maiores conhecimentos se mostrara um auxiliar prestimoso. Quando Moebi olhou novamente para o horizonte, para a nova oração, ia ajoelhar-se mas entrou em desordenada gesticulação, como se espantasse morcegos que, em delírio, julgou ver que queriam agarrá-lo. Tombou sem sentidos, por exaustão. Tekak, exausto também, pôde contudo socorrê-lo, levando-o para o interior da tenda, que tinha reerguido, embora estivesse em condições precárias. Ao examinar o ferimento de Moebi, que voltara a sangrar bastante, diagnosticou que ele estava à beira de um colapso hemorrágico. Dentro daquele quadro, fatal. Atordoado pela gravidade do paciente,
Sabendo que só um atendimento hospitalar poderia impedir que ele morresse, Tekak, a ponto de perder o controle, por sua vez, lembrou-se de orar. Sem pronunciar nenhuma palavra, formando na mente um quadro de um celestial atendimento a Moebi, passou a ideoplasmar, inconscientemente, com todas as forças espirituais possíveis, Jesus ali, salvando o paciente grave. Pois sua mãe, quando ele era ainda criança, não lhe dissera, incontáveis vezes, que Jesus sempre ouve e atende às preces sinceras. Capítulo 4. Multidão no deserto. Probante indubitável de que na prece, em qualquer idioma, de qualquer raça, credo, religião ou seita, e até mesmo para os sem quaisquer crenças, o importante é a intenção, o jamais negado amparo espiritual se fez presente. Isso porque Deus, o sublime Criador, incriado, ao estabelecer as leis que regulam a vida dos seus filhos, engendrou mecanismos eficientíssimos de resposta às solicitações feitas com fé, mas sob a auréola do amor. Isso, quando o que se pede é para si próprio. Agora, quando a petição é para o próximo, então. Foi assim que, sem registro para vistas humanas, aproximou-se de Tekak e Moebi uma entidade espiritual irradiando luz que, no plano espiritual, sobrepujou até mesmo a claridade daquela hora, no plano terreno. O bondoso protetor espiritual, em gestos calmos e precisos, avaliou a situação e de pronto captou o que se passava e o que fazer. Esse espírito, com a caridade pousada no seu viver, de pronto assimilou que o combate entre encarnados seguira-se hediondo assalto de espíritos desencarnados. No mesmo instante, invisível também a olhos de encarnados, uma verdadeira chusma de vultos, de assombroso aspecto, qual se estivessem investidos de matéria escura, pegajosa, e envoltos por brumas pardacentas, alvoroçou-se e debandou, a medo, com gritos roucos. Essa era a aparência que a Moebi pareceu ser a de morcegos. O olhar da luminosa entidade, ao mesmo tempo sereno e pesaroso diante do que via, dirigiu-se para o bando de desencarnados que, quais hienas, ali haviam comparecido para aurir, vampirescamente, os fluidos vitais restantes dos moribundos e dos despojos, de início, de animais, mas, na sequência, também de homens. Ergueu a destra e disse-lhes: Deus os abençoe. Embora ditas em tom natural, as palavras do guardião insuflaram-se de desconhecido volume sonoro, sendo ouvidas por todos aqueles pobres malfeitores do além. Todos tentaram fugir dali, indo para longe do homem de luz, mas justamente o cenário de horror que lhes era enganosa quanto infeliz fonte de sobrevivência prendeu-os por sintonia plena com aquele tenebroso clima. De forma inexplicável, não puderam se afastar, como se algo os grudasse ao solo. Solo que para eles era também pegajoso. No sentido figurado, entretanto, verdadeiro milagre aconteceu. Todos, sem exceção, desistiram da desabalada fuga, perderam o medo e voltaram-se para a veneranda entidade espiritual. Já não para prosseguir na nefanda apropriação, mas de alma subjugada a uma força maior, invencível, sem contudo representar-lhes qualquer ameaça. Esse, um dos prodígios do magnetismo usinado pelo bem. Tamanha e tanta era a compaixão do protetor espiritual pela ignorância daqueles salteadores desprovidos de corpo físico, que do alto do céu sem nuvens um potente feixe de luz banhava-o por inteiro, qual se um segundo sol, individual, o brindasse. E o bom espírito, sempre com o braço estendido, tendo as pontas dos dedos da destra brilhando quais diamantes, com ela descreveu um marco de luz, que acabou por iluminar e se materializar, envolvendo todos os fugitivos. Estes, imobilizados por potente e desconhecida força, superior à sua capacidade de resistência, voltaram a olhar para o ponto do qual vinha aquele foco luminoso que, embora sem maltratá-los, no entanto quase os cegava. A cena foi comovedora. Ajoelharam-se todos, mãos à frente também, postas no solo juntamente com a testa. Clamaram a uma só voz: Por Alá!
Aos tristes e ignorantes espíritos pareceu-lhes que o profeta Maomé, em pessoa, ali estava. Nem há necessidade de sabermos se aquele era mesmo o venerável profeta que intermediou o aporte do Alcorão ao planeta Terra. Fundamental é o fato de como o amor de Deus tem invariavelmente recursos adequados para, no tempo e espaço necessários, promover o retorno das ovelhas desgarradas ao aprisco, visando sempre o progresso espiritual dos transviados do bem. O iluminado espírito, trajado à moda árabe, sem a menor afetação, conclamou o bando a uma primeira e imediata reflexão. Filhos meus, como vocês se esqueceram daquilo que Allah nos recomendou sobre o sangue? Se nem o sangue dos animais é lícito, mais grave ainda é a apropriação do humano. A pergunta, em forma de admoestação, recordação e conselho, referia-se à transcendental recomendação ao coranista sobre a proibição da ingestão de sangue. Os interpelados entreolharam-se, constrangidos. Logo, todos baixaram o olhar, envergonhados. Sem a menor altivez e de forma compreensiva, o emissário da fraternidade deu tempo a todos para a autoanálise a qual ele os induzira. Por quase 3 minutos o silêncio imperou naquela assembleia do além. Foi então que o amor pôs a descoberto o quanto é sublime, justamente na paisagem hostil, tanto material quanto espiritual. O protetor alcandorado começou a caminhar em direção aos estupefatos desqualificados morais. A passos firmes e com extrema bondade no olhar, foi colocando a destra na cabeça de um por um. O energético vibracional que lhes repassou fez com que saíssem do patamar espiritual em que estavam mergulhados, há tempos. Um deslembrado bem-estar visitou a todos aqueles infelizes, como o ar puro que alguém consegue aspirar, vindo à tona, depois de um quase naufrágio. Quais crianças travessas, pilhadas furtando frutas em pomar alheio, todo o bando, a seguir, sentiu-se invadido de vergonha e arrependimento, por aquilo que até então vinham fazendo. Foi pensando nessa imagem que o augusto benfeitor sentou-se bem ao centro do círculo formado pelos seus novos pupilos, recém-admitidos. Cerrando os olhos e erguendo as mãos em súplica, orou em voz pausada. Pai nosso, permita que seus filhos, aqui presentes, sejam alimentados pelo seu amor. Afaste deles, Senhor, a sede e a fome, dando-lhes de beber a água viva do Espírito e o alimento sagrado das bênçãos da natureza, nossa mãe dadivosa. A oração, assim tão curta, no entanto produziu formidável resultado. Frutos saborosos, tâmaras, pêssegos e figos, começaram a cair lentamente do céu, estacionando à altura das mãos daquelas pobres criaturas, esfaimadas e torturadas pela sede, até então se alimentando apenas das energias restantes dos despojos de animais e de homens. Nas mãos do protetor surgiu um grande vasilhame com água fresca, que foi dividida por todos e ainda sobrou. A um generoso gesto do espírito amigo, os famintos sentiram-se autorizados a apanhar e consumir aqueles frutos. Foram instantes de inesquecível felicidade para eles. Quando todo o grupo estava saciado, alguns daqueles rudes espíritos, num gesto que a gratidão, talvez a mais deslembrada de todas as virtudes, produziu, foram humildemente se ajoelhar diante do enviado celestial. Oh, por Deus! Não façam isso, filhos meus, exclamou o benfeitor. Olhando para o anil do céu proclamou, com invencível humildade. De lá vieram as bênçãos. Nunca podemos nos esquecer que quando nossos espíritos se movem na trilha lodosa dos desenganos, a prece nos dá asas. Alá, Alá, repetiram em coros atendidos, plenos de sinceridade. O protetor sorriu feliz e fitou com bondade os agradecidos errantes da espiritualidade, qual professor amigo olha para os alunos que também com os olhos cheios de luz sentem-se felizes por terem aprendido a ler as primeiras palavras, a primeira frase completa. Um dos atendidos, num sobreesforço resultante da mistura do medo, do respeito, mas sob tempero da jamais ausente coragem do homem do deserto,
aproximou-se mais daquele que julgava ser o próprio profeta Maomé, em pessoa. Inquiriu-lhe, só para confirmar: o Senhor é o profeta de Alá? Num gesto encorajador, o mensageiro do bem sugeriu a todos que se aproximassem e disse-lhes: Alá tem muitos profetas. Não é isso que nos ensina o livro sagrado? Fez proposital silêncio e a seguir complementou: não sou um deles, mas venho em nome daquele que, dentre todos, deu o maior exemplo de amor aos seus irmãos, a todos os seus irmãos, fiéis ou infiéis. Novo silêncio. Amou tanto, concluiu a informação, que se deixou imolar na cruz para perpetuar, neste mundo, a lição do desprendimento e do perdão. O espírito que havia feito a pergunta, vendo que alguns dos seus companheiros não haviam compreendido, socorreu-os, murmurando: Jesus. Entenderam todos que o enviado dos seus referia-se ao profeta dos cristãos. Não foi preciso acrescentar mais palavra. Um espírito, não segurando a curiosidade, inquiriu, tímido: o senhor poderia nos dizer o seu nome? Sou Samir. O menor, dentre os irmãos de vocês. Nagus, o líder do grupo, aquele que havia feito a pergunta, falando de cabeça baixa, numa demonstração de grande respeito, perguntou: emissário dos céus, por Alá, confirme para nós. Quem é o maior dos profetas? O dos cristãos ou dos muçulmanos? A pergunta, sincera, trazia na sua formulação a necessidade íntima que o ser humano tem de estabelecer comparações e valores. Valores morais, espirituais, no caso. O paciente instrutor olhou com tanta doçura ao espírito que lhe fizera a pergunta que ele e seus colegas sentiram-se à vontade e ao mesmo tempo tocados de profunda simpatia e nascente amizade por ele. Disse-lhes: Deus, que é o Criador incriado, a inteligência inalcançável e o amor infinito, não estabelece paralelos entre suas obras, mas une-as, na harmonia universal, para que a vida, supremo bem, traga a felicidade aos seus filhos. Fazendo ligeira pausa, logo retomou: quem tem mais beleza? Quem é o maior? O sol, ou o céu de estrelas? A terra, ou a lua? O dia, ou a noite? O deserto, ou o mar? As chuvas, ou os rios? A água, ou o fogo? O raio, ou o trovão? A nuvem, ou o vento? A montanha, ou o vale? A plantação, ou a colheita? O peixe, ou o pássaro? O homem, ou a mulher? Os sofridos espíritos estavam imóveis, mas neles a mente fervilhava, ante questões tão simples, mas por isso mesmo tão lógicas. E que jamais lhe perpassara pela reflexão. Logo prosseguiu o novo amigo, sintetizando numa frase a resposta para todas as perguntas que pronunciara. Nenhum, nem outro. Na verdade, todos esses elementos foram criados por Deus, que a nenhum deles deu supremacia, mas sim, colocou-os no mundo para se complementarem. Percebendo que suas palavras os motivara, disse-lhes mais: neste mundo, todos precisamos de aprendizado, para que a árvore da felicidade nos oferte seus saborosos frutos. E não há melhor forma de aprender do que unindo nossas experiências às daqueles que Deus coloca em nosso caminho. Como os olhares eram algo interrogativos, esclareceu. Por exemplo, qual beduíno saberia, sozinho, domesticar um camelo ou um cavalo, para servir-se de inigualável ajuda que esses animais lhe prestam? Aduziu, filosofando. E não nos esqueçamos que o camelo e o cavalo estão no mundo há tanto tempo que nem sabemos se teriam chegado primeiro que o homem. Deu mais um exemplo. Como alguém poderia atravessar o deserto, indo sempre a pontos distantes, se antes dele alguém não lhe indicasse a direção, a melhor rota e mais alguns detalhes, inclusive mencionando a que distância poderia encontrar um que os outros oásis?
valendo-se da atenção que lhe dispensavam, questionou-os com fraternidade. Que seria dos pecadores sem o perdão? Todos abaixaram a cabeça. Numa demonstração de que não estava ali como juiz, menos ainda como carrasco, mas tão somente como conselheiro e guia, confortou-os. Nenhum profeta jamais condenou os povos para os quais pregou as verdades celestiais, mesmo não sendo ouvido pela maioria. Ao contrário, todos os profetas nunca se cansaram de sugerir o perdão das ofensas. Perdão ilimitado. Um outro espírito, tomando coragem, lamentou. Falo por mim, mas imagino que será o mesmo para todos meus companheiros. Iremos para o inferno, no julgamento do dia do juízo final. Para nós não haverá perdão, pois grandes são nossos pecados. E rompendo em lágrimas, completou. Como o Senhor vê, transformamo-nos em seres mais hediondos do que os crocodilos ou as hienas, que se alimentam de restos putrefatos. Tocado de grande compaixão, o mentor espiritual, com palavras enérgicas quanto consoladoras, dirigiu-se a todos. Filhos de Deus, irmãos meus, não se entreguem ao derrotismo. O que seria do mundo se os rios não fossem para o mar? Se desde que o mundo é mundo o sol não evaporasse as águas, levando-as para cima, transformando-as em nuvens? E se os ventos não carregassem essas nuvens, despejando-as por sobre terras distantes, abençoando as colheitas e novamente fazendo os rios se planificarem? Fez pausa. Seguiu, após. Nós também, assim como as águas, realizamos o ciclo que incessantemente se repete. Nascemos, como as chuvas vindas do céu. Vivemos, como os rios que vão da nascente a longos itinerários. Morremos, como as águas que chegam no mar. Retornamos à vida espiritual, como a evaporação leva para o céu aquilo que veio de lá atrás. Renascemos, para nova vida, novo recomeço, novos aprendizados. O espírito que se lamentara reiterou. Enviado de Alá, o que dizer do que aprendemos sobre o dia do juízo? Os bons mestres jamais se aborrecem com as perguntas que lhes são dirigidas, venham de onde venham. Aliás, nada traz mais alegria e sentimento de realização a quem sabe, do que transferir o conhecimento. É tão abençoada a transferência do conhecimento que aquele que o tem e dá, não o perde. Solidifica-o. Outra não tem sido a missão dos profetas e dos sábios de todos os tempos.